Pedro, capítulo 3, mata saudade de falar de casais. Mas, na verdade, irmãos, foi o que Deus plantou no meu coração, né? Foi o que Deus me deu. E eu já falei sobre isso daqui, mas é por isso que eu admiro a palavra de Deus, pelo fato dela se renovar. Eu volto 3 vezes no mesmo capítulo, no mesmo versículo, e o entendimento vem de forma diferente. Vamos lá, versículo 1, já estudamos aqui acho que umas 3 vezes, vamos completar a 4ª vez. Mulheres, sede vós, eu vou ler direto e a gente volta por parte. Mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior de coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa aos seus próprios maridos. Louvado seja Deus. Vamos pegar por parte aqui comigo. Novamente, aquilo que a gente já sabe, vamos frisar mais uma vez, porque a palavra de Deus diz: mulheres, sede vós igualmente submissa aos vossos próprios maridos. Pausa. Ser submissa significa se colocar debaixo da autoridade de alguém, e é inquestionável que Deus ele deu uma autoridade ao marido, Deus ele deu uma autoridade ao homem. A mulher ela pode ser guerreira, ela pode ser uma pessoa desenrolada, ela pode resolver as questões, ela pode saber falar, ela pode ser uma pessoa estudada, ela pode ter seu vários cursos, o seu diploma, pode ter o seu dinheirinho, pode ter a sua conta gorda, ela pode ser uma pessoa que sabe entrar e sair nos lugares, pode ser uma pessoa que sabe se relacionar muito bem, mas ela nunca vai ocupar o lugar que Deus deu ao marido, que é de autoridade. Ser submissa é se colocar debaixo da autoridade de alguém. A mulher, quando há harmonia numa casa, os dois compreendem que para o andamento de uma casa precisa da presença de Deus, e Deus não habita onde há confusão, Deus não é Deus de confusão. Então, quando existe a organização numa casa, significa que os dois pensam junto, os dois trabalham junto e os dois tomam decisões juntos. Mas então é que se destaca a autoridade do homem, porque existem situações, existem decisões em que apenas um deve tomar. Acontece às vezes, né? Existem decisões tão sérias que apenas os dois um deve tomar a decisão. Nesses casos, o homem ele é o eleito por Deus para tomar a decisão. Então fica bem claro. Lógico, se colocar na autoridade, debaixo da autoridade de alguém, do marido, porém, ela deve estar sujeita principalmente a Deus. E quando ela está sujeita a Deus, significa que quando as ordens do marido estão fora da palavra, ela fica com a obediência a Deus. Entendido bem aqui, aí diz no mesmo versículo: para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ou seja, comentar rapidamente um detalhe aqui. Essa orientação do apóstolo Pedro, ela foi dada diretamente às mulheres daquela época que sofriam muito. Você não faz ideia, irmãos. Hoje você está aqui e o teu esposo não está, caso, né, de algumas. E aí, naquela época, a mulher, para ela aceitar se tornar uma cristã, ela corria riscos
porque o marido não aceitava de jeito nenhum. Ela corria risco até de vida. Então algumas, Pedro ele fala isso até como um incentivo para que elas não se divorciassem e nem se revoltassem, não se tornassem revoltosas, porque quando a mulher se convertia, hoje em dia, né, já é aceito a conversão de uma mulher, descer as águas, frequentar uma igreja. Aí, imagine, ainda assim você sofre o fato de estar casado com uma pessoa que não caminha na mesma fé. Você sofre o fato de não estar casada com uma pessoa com o mesmo entendimento, que tenha sido iluminado pela palavra da maneira como você foi. Imagine naquela época que o cristianismo era uma seita condenada, que ninguém aceitava o cristianismo. Então as mulheres daquela época sofriam muito. O apóstolo Pedro ele faz essa carta para incentivar, apoiar, dar um incentivo nas mulheres, para que elas não se divorciassem e para que também não se tornassem revoltosas. Voltando, só frisando novamente, não importa o que você é, o que você faz, você pode ser a pessoa que tem várias habilidades, né? Como a gente costuma chamar, bombril. Você pode ser o tipo da mulher bombril, se vira daqui, dali e daquela, sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, sabe fazer crochê, sabe fazer tricô, sabe costurar, sabe fazer bolo, sabe confeitar, sabe fazer tudo. Ainda assim, por mais que você saiba se virar, você não tem o direito de dizer para o teu marido que você sabe muito bem se virar sozinho, que você não precisa dele. Imagina se tem mulher que fala isso aqui, desse jeito, fala nada. Não tem o direito, porque a autoridade, quem deu para o marido foi o próprio Deus. E diz para a esposa cristã que ela deve se colocar debaixo da autoridade que Deus ele deu para o marido. E quando falo comportamento, ou seja, palavras, falácia, tem muita gente, irmãos, que é uma coisa triste, né? Fala evangeliquez, que é uma beleza, fala de uma forma espiritual, fala de aleluia, fala glória a Deus, fala de Jesus. Aprendeu o evangeliquez, misericórdia, só Deus na causa e só Jesus na minha vida e por aí vai. Mas o que vale são as ações, as atitudes, o comportamento. As palavras não vão convencer, mas o comportamento sim, isso consegue convencer o marido, consegue atrair a atenção do marido, e a gente vai falar mais sobre isso. No mesmo versículo ainda, ao observar, versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, e tem algumas traduções que falam honesto e respeitoso comportamento. Ao observar, tratar, a maneira como ela se comporta, como ela se mantém diante das situações. Honestidade significa ser direito, significa ser uma pessoa séria. Isso é honestidade, ser uma pessoa direita, ser uma pessoa séria, ser uma pessoa transparente. E temor ou respeito não significa que a mulher vai ter medo do marido, de maneira nenhuma. Não significa medo, mas reverência. O respeito significa dar privilégios, significa considerar que aquela pessoa é uma pessoa importante na vida. Quando fala honesto, direito, sério, casto, ou seja, o contrário de devasso, a maneira de falar, a maneira de vestir, nada de devassidão, porque respeito se impõe na maneira de falar, se impõe também na maneira de vestir, na maneira de se comportar, nas palavras, sem palavrões, sem a devassidão na maneira de se vestir. Isso significa ser honesto e ser respeitosa. Isso é a orientação do apóstolo Pedro. Ele diz mais:
Não seja o adorno da esposa o que é o exterior, com frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos e vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Diante de Deus. Quando o apóstolo Pedro está falando isso daqui, irmãos, pelo amor de Deus, não vai entender que ele está dizendo que você não pode se arrumar, que você não pode se ajeitar, que você não pode ir num design de sobrancelha, vai ficar parecendo um lobisomem, não vai depilar as pernas. Não está dizendo a respeito dessas coisas. Ele está dizendo que não seja exclusivamente o exterior, que nós, mulheres, não devemos dar exclusividade ao exterior. Até porque é uma coisa bem complicada isso, eu vou falar para você. Algumas mulheres, devido à sua carência, elas focam tanto no exterior, até para poder angariar elogios, como uma forma de preencher o seu vazio. Só que isso é passageiro, a aparência passa. Daí é muito importante que cada mulher se sinta bonita, linda. Por que eu falo isso? Porque você já pensou se nós nos olharmos pelo olhar do nosso Pai, pelo olhar do nosso Deus? Porque o nosso Deus, Ele não vê da forma como nós nos vemos. Como é que a gente se vê? Quem nunca foi diante do espelho e ficou lá? Se eu tivesse menos bochecha, se o meu beiço fosse menor, se eu continuasse com a cintura de 20 anos atrás. Quem nunca ficou ajeitando aqui, dali diante do espelho? Mas aos olhos do nosso Deus, nós somos lindas, somos belas e perfeitas. Daí, se focar no exterior, vai chegar um dia em que o exterior não vai estar a mesma coisa, vai cair em frustração. Daí o cuidado tem que ser com o interior, porque é o interior que Deus, Ele vê. Ele não está dando atenção para o cabelo, para a sobrancelha. Deus não está dando atenção. Essas coisas chamam a atenção das pessoas, de Deus não. A aparência, quando o apóstolo Pedro fala isso, até para dar um incentivo para as mulheres não ficarem se dedicando a roupas caras, a pedras preciosas, a joias, o que algumas fazem, mas exatamente no interior que Deus, Ele vê. Não está com a atenção dele na cor que você usa de esmalte. Deus não está com a atenção se você usa os cílios que alongam resistente à água, à prova d'água. Irmão, você acha mesmo que Deus está preocupado com isso? Se você usa o rímel à prova d'água, Deus não está preocupado com essas coisas, mas Ele olha o interior. E o interior fica muito à mostra. No mesmo versículo do apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, no quadro: seja porém um homem interior de coração, unido ao incorruptível, ou seja, aquilo que não se desfaz, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tranquilo significa tranquilidade diante das situações, diante das decisões, diante das adversidades. Tranquilidade. Você sabe o que é tranquilidade? Tranquilidade é ao contrário das mulheres de hoje em dia, né? Porque eu estou estressada hoje. Nem vem não, que hoje eu estou amanheci estressada. Tem nada a ver com o que está escrito aqui, irmãos. Uma mulher de espírito manso e tranquilo. Tranquilo significa tranquilidade diante das situações, diante das adversidades,
diante dos problemas, das dificuldades, tranquilidade. Isso chama atenção. Isso agrada, o apóstolo Pedro diz, isso agrada a Deus. E lógico, irmãos, isso é impactante. No mundo em que a gente vive hoje, é raro existir alguém, uma mulher com beleza interior, com virtudes. É raro. Nós encontramos mulheres que têm inteligência, que sabem falar, que têm carisma, mas virtude, isso é raro. Mulheres com virtude. Então, que tipo de mulher é essa que o apóstolo Pedro está falando? A mulher cristã, a mulher que o apóstolo Pedro está falando aqui, é aquela que ela causa impacto, não pela aparência, mas ela causa impacto porque ela é uma influenciadora, ela deixa marcas que provocam mudanças na vida das pessoas, que provocam mudanças. Tem mais aqui. Só frisando que é de grande valor diante de Deus. Eu vou focar isso aqui rapidinho. Novamente 4. Seja porém um homem interior, coração unido, incorruptível, trajes, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Tem gente que está preocupado com A, com B, com tantas coisas, está preocupado com as pessoas, está preocupado como as pessoas te veem, mas tem que se preocupar com aquilo que Deus, Ele valoriza, com aquilo que é de grande valor diante de Deus. E lógico, né, que o apóstolo Paulo também fala que a mulher ela deve se arrumar, deve se ajeitar para o seu marido. A mulher casada, ela cuida das coisas de quê? A mulher casada cuida das coisas do mundo, de como agradar o seu marido. Que as coisas do mundo, irmão, é unha, o barbeador debaixo do braço, né? Vou falar o nome. Vou falar aqui, debaixo do sovaco, o barbeador. São essas coisas, é o pé para não ficar aquele cheiro forte. Cuida das coisas do mundo em como agradar o seu marido. Então eu não sou casada, então eu não vou. Aí mesmo ele não vai achar o marido. E aí ele diz assim: 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando o Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse praticando o bem é característica de uma mulher santa, de uma mulher cristã. Ela tem um espírito manso, é tranquila, é misericordiosa e ela faz o bem. Ela pratica o bem para as pessoas, mas principalmente para o seu marido, que está escrito lá em Provérbios capítulo 31, que diz que a mulher, quando ela é sábia, ela faz o bem ao seu marido todos os dias e não lhe faz o mal. Deixa eu ver aqui pelo 6, não, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Isso aqui é muito forte, muito forte. A vida comum no lar, a vida simples, cotidiana, tá certo que os papéis devem ser respeitados. O papel da mulher é cuidar das coisas do marido, cuidar da criação dos filhos, porque funciona assim, olha, quem manda na casa, quem é? É a mulher, ela manda na casa, ela manda nos filhos, irmãos, é tudo, é a mulher. Tanto é a mulher que existem algumas expressões que dá a entender que é tudo dela, né? Trabalhar, casar, para dar uma casa para minha família, assim como o homem diz. Você
sabe que é assim que eles falam, para dar uma casa para minha família, para dar uma estrutura para minha família. E vou dar isso para minha família, vou dar para minha esposa, vou comprar um sofá para minha esposa, eu vou comprar um fogão para minha esposa, eu vou comprar uma geladeira nova para minha esposa. Isso é expressão de marido. Isso é expressão de marido. Ele está reclamando, dele que eu não escuto isso. Mas a gente profetiza. Aí ele diz assim: eu vou comprar uma geladeira nova para minha esposa. E aí o marido usa essa expressão, a mulher se apodera da expressão e é tudo dela. Não bota o pé no meu sofá. Não usa assim o meu fogão, acaba quebrando o botão. Assim, ó. Não fecha a porta da minha geladeira. É tudo dela. Não, a cara dela é o meu sofá, é a minha mesa de centro, não é para botar pé. Isso aqui é para te enfeitar, é para botar pé. A minha geladeira, minha. Mas engraçado que ela não diz minha conta, meu boleto. Não. Aí já não fala, né? Aí é nossas contas, a nossa conta de luz, os nossos boletos, as nossas prestações. As mulheres são engraçadas mesmo. Mas fica essa expressão, é tudo dela. A mulher manda na casa, a mulher manda nos filhos. De fato é assim. Porém, quem manda na mulher é o marido. Por ela mandar na casa, cabe à mulher o papel de organizar a casa, de cuidar das coisas do marido e a criação dos filhos, que não é nada fácil, né? A criação dos filhos. Esses são os papéis. E também colaborar com o marido, incentivando ele, ajudando ele, sendo uma cooperadora com o marido. E cabe ao marido o papel de liderar, de orientar, de proteger. A mulher que não tem orientação do marido, que não é liderada pelo marido, que ela tem que tomar frente das coisas, que resolver, e que não se sente protegida, o homem falhou na missão dele. Porque o papel do homem é liderar a família. A mulher manda em tudo, mas quem manda na mulher é o marido. Proteger, liderar, orientar e proteger. Esse é o papel do homem. Aqui o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte: os dois vão receber a mesma graça de Deus, a mesma vida da parte de Deus. Ou seja, diante de Deus é tudo igual. O valor da mulher e do homem é tudo igual. Olha como isso é interessante. Olha que coisa interessante. Diante de Deus, o valor da mulher e o valor do homem é igual. Diante de Deus. Mas o papel do homem é tão sério, que desde o princípio até o dia de hoje, cabe ao homem cuidar da esposa. Daí o apóstolo Pedro, ele fala que deve olhar para a mulher. Algumas traduções, não está nesse daqui, mas algumas traduções falam como vaso mais frágil. Quem é que está com essa tradução? Vaso mais frágil. Só uma, no nosso meio. É como vaso mais frágil. A palavra vaso, ela generaliza, porque é todo mundo vaso. A mulher e o homem é tudo vaso. Isso dá a entender a fragilidade do ser humano. O ser humano é tão frágil, irmãos, é tão frágil, que a gente estava todo mundo ameaçado há um tempo desse aí, por causa de um minúsculo agente infeccioso, né? Coronavírus. A gente achava que era um mal tremendo. A gente encontrou uma coisa, ele parou o mundo. Encontramos um mal muito maior que parou o coronavírus, que é o que mesmo? Pois é. Aí era um mal tremendo, todo mundo. Isso, a fragilidade do ser humano. Todo mundo é vaso. Mas o apóstolo Pedro diz que entre todo mundo ser vaso, fala que a mulher é ainda mais frágil. É vaso, mas é um vaso um pouco mais frágil. O que significa isso? Significa que numa eventual instabilidade, ela sente mais, ela fica mais amargurada. Daí o homem, olha só, para que não tenha uma mulher amargurada em casa, o homem tem que saber falar, tem que saber tratar. Sabe, é muito bom quando os dois têm uma intimidade tão grande. Escuta o que eu vou te falar, é muito bom quando os dois têm uma intimidade tão grande
que eles se compreendem pelo olhar. Aí o marido dá uma olhada, a mulher, já sei que é para não parar de falar. A mulher, ele dá uma olhada, deixa eu me arrumar aqui, ele já está querendo ir para casa. Ele se entende tudo, bom, né? Tá certo que nem sempre é assim, mas é muito bom quando os dois alcançam essa intimidade para se comunicar pelo olhar. E se há alguma dificuldade, ainda assim o homem não tem direito de humilhar a sua esposa na frente dos amigos, fora de casa, na frente dos filhos, em parte nenhuma. Porque se ele tiver uma mulher amargurada em casa, o apóstolo Pedro diz que as orações são interrompidas. Bom, eu não sei se é o fato de Deus não responder a oração, que isso já é uma completa derrota. Irmão, que todo mundo quer suas orações respondidas. Todo mundo que chega diante de Deus vai conversar com Deus, a expectativa, a esperança é que Deus responda as orações. O apóstolo Pedro, ele fala que as orações são interrompidas. Eu não sei se é Deus que não dá resposta à oração, ou se é duas pessoas amarguradas, ou seja, um clima ruim que impede com que haja um sincero arrependimento, que haja um coração puro para buscar a Deus, haja coração lavado, limpo, que possa, porque na verdade, irmãos, um lar desestruturado, onde há briga, divisão, aonde há ciúmes, guerra, como é que a pessoa vai chegar e buscar a Deus com o coração limpo para ver a Deus? Isso é uma completa derrota, irmãos. Daí, quando ele fala que as orações são interrompidas, o homem, ele tem que ter toda a responsabilidade do homem. Aí eu te mostro lá no começo, no Éden, olha o que aconteceu. Eva estava conversando com a serpente, conversaram, aceitou a sugestão da serpente, pegou o fruto da mão da serpente, comeu o fruto, deu para o marido. Eva, foi tudo Eva. Eva errou, Eva falhou, Eva caiu, Eva vacilou, Eva não prestou, tudo Eva. Olha, há uma divergência entre os estudiosos, porque há quem diga que Adão não estava na hora que Eva estava conversando com a serpente. Se ele não estava, Adão está errado. Mas alguns estudiosos mostram claramente, provam com textos originais hebraicos de que Adão, não houve intervalo entre Eva comer do fruto e entregar para Adão. Não houve intervalo, então ela pegou, comeu do fruto e estendeu a mão para Adão. Se foi assim, eles provam com textos originais, se foi assim, então Adão estava mais errado ainda. Que tipo de autoridade que Adão tem? Mas o que eu quero te dizer, olha a responsabilidade do homem. A mulher faz, a mulher erra. A responsabilidade do homem de cuidar da esposa. A esposa cuida de tudo, mas ele cuida da esposa. A responsabilidade dele é tão grande que Eva fez tudo, conversou, bateu papo, pegou o fruto, comeu do fruto, foi tudo Eva. Mas quando Deus vai procurar para prestar conta, ele vai em busca de Eva, amém? Não. Vai procurar Adão, coisa séria, irmãos. Adão, por que Adão? A responsabilidade, a autoridade, a liderança do marido. Um homem que não sabe liderar a sua esposa, ele falhou. E aí vai prestar conta com Deus, porque cabe ao homem entregar, assim como o próprio Jesus, entregar a sua esposa imaculada, sem mágoa. Daí o apóstolo Pedro diz assim: não trateis as vossas esposas com amargura, para que o homem não possa entender errado o fato desse autoridade, da mulher ser submissa. Ela é submissa no fato de ser protegida, de ser
orientada, de ser cuidada, de ser liderada. Mas o homem tem que ter todo cuidado na hora de liderar, na hora de orientar, para não causar amargura na esposa. Daí tem que ter um jeito para falar. Se tem algo para resolver, resolve somente os dois, sem a presença de ninguém, sem a presença de pai, sem a presença de mãe, sem a presença de filhos, sem a presença de irmão, de vizinho, de pastor, de líder que seja quem for. Resolve os dois e nunca, jamais humilhar a esposa na frente de quem quer que seja. Amém, Jesus? Só dá uma lida aqui para ver se tem alguma coisa que eu deixei de falar. Dá uma lida aqui rapidinho no 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Só finalizar dizendo: o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta porque as mulheres sofriam muito. Então ele acreditava que as mulheres tinham o poder de causar impacto, influenciar e também provocar transformação. Olha só, se isso acontecia na época do apóstolo Pedro, também acontece nos nossos dias hoje. Também hoje as mulheres têm o poder de influenciar, de impactar, de causar marcas e de provocar transformação. Não desista, procure, continue se moldando, se amoldando, se transformando, porque através da tua transformação, através do teu ajuste à palavra, através de você sendo transformada, você pode também sim causar impacto e transformação no teu marido que ainda não é convertido. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé, vai fazer uma oração. Amém. Eu quero que você feche os teus olhos. Feche os olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus.